Ó, no mínimo era 25 vestidos. Eu sei que ela devia muitos de processo, sabe? Então algumas contas dela eram bloqueadas. Os valores caíam na conta e a justiça recolhia, sabe? Inclusive, um bom tempo ela estava usando a conta da Cat para receber os pagamentos, porque se caísse na conta dela, a justiça pegava para pagar as dívidas dos processos dela. Ela ficou um bom tempo usando as contas bancárias da Cat. Foi na verdade só um mês, tá, gente? Que foi ali, quando a gente mudou em setembro, porque caiu um bloqueio bem alto e se caísse, aí as pessoas iam ficar sem receber. Aí realmente, inclusive, eu tenho até os prints e pagamentos que eu usava realmente a conta da Cat, que ela ofereceu. Que se ela também não tivesse oferecido, eu teria dado um jeito, tinha resolvido isso de outra forma, né? Mas é porque nessa época, você tem que entender, gente, que eu acreditava que a Cat, além de ser minha amiga, eu tratava ela literalmente como uma filha. Pra quem é dessa época, lembra que eu chamava ela de filha e tal. Se bem que aqui a gente tá falando de setembro de 2023. Aí ela pede pra sair ali em outubro, a gente ainda vai ter o resumo da Cat pra entender melhor a nossa relação. Mas a Cat, inclusive, fazia isso, porque senão nem ela recebia, nem as outras pessoas recebiam. Então ela me ajudou dessa maneira. Eu sei que não é certo. Eu sei disso que não é certo. Mas, gente, era o que a gente tinha que fazer naquela época pra conseguir entregar os vestidos. Minha prioridade era essa. Errei. Mas não ao ponto da forma como elas falam aqui. Até porque se a gente não fizesse isso, ninguém iria receber, inclusive as noivas. Sim. Ela residia no ateliê? Sim. No Tatuapé, ela morava no ateliê e fazia festas lá à noite. Para além das contas da Cat, ela usava outra conta? Ela nunca escondeu nada disso pra ninguém. Ela falava tudo que acontecia lá no final de semana. Gente, eu nem ficava em casa no final de semana. Eu não gostava de ficar sozinha naquela casa. Eu saía. E detalhe, quando a gente se mudou pra lá, que foi esse mês de setembro, foi o mês que eu menos saí. Foi o mês que eu menos farriei. Porque foi o mês mais lotado do ateliê. Todo dia a gente ficava até tarde trabalhando. Todo dia tinha muita coisa pra gente entregar. Então, tipo assim, foi o mês mais sufocante. Lá pra outubro, assim, é que eu voltei a dar uma saída ou outra. E ainda assim, não era festa, não. Teve uma vez que eu levei um cara lá pra casa, ele era casado. Eu descobri isso depois, fiquei super puta comigo mesmo. E aí, lá já em novembro, eu conheci o Fábio. Tipo, acabou minha vida de loucura. Que também não tem nada a ver com o meu trabalho, eu não devo satisfação sobre isso pra ninguém, né? Aí ela perguntou aqui, mas ela tem amigos? Além das contas do Diego, que era o ex que alugou a casa, né? Que eu falei que ele era bonzinho, que ajudava ela. Ela usava as contas dele pra receber pagamentos e as da Cat. Eu usei mesmo. Teve uns 3 pagamentos do Diego. Não, pode colocar na minha conta, senão você não vai receber e tal, né? Porque ele era muito bonzinho, gente, né? Porque me ajudando, ele conseguia ali, ó, o que ele queria, né? O interesse dele era bem específico, né? Pobrezinho. Eu quero ver essa parte que ela pergunta se eu tenho amigos. Ela não respondeu se eu tinha amigos? Nossa, mas eu não tenho, não. Aí depois ela já parte pra parte da cola. Porque a Cat disse que é horrível costurar quando se usa cola sobre o tecido, e que o tecido fica amarelado. Aí ela, kkkk, não sei de onde ela tirou essa técnica. Cat, vem cá. Eu entendo sua mágoa comigo, a gente ainda vai trabalhar isso na terapia um dia. Mas sério mesmo que você achou que era uma boa ideia? Você pensou assim, a Juliana me decepcionou, então eu vou falar várias coisas e fantasiar várias coisas sobre coisas que você mesmo fazia? Tipo, não faz o menor sentido isso daqui, gente. E aí ela pergunta de onde que eu tirei essa técnica, e aí, né, a pessoa que fala, ela ficou famosa por isso em Goiânia. Aí vamos para outro vídeo já. Meu Deus do céu, nunca mais. Aqui, cheguei no outro vídeo. São 6 vídeos, tá, gente? Vocês têm que me pagar grau de insalubridade. Ainda bem que eu não tô ouvindo. Aí ela colocou aqui, vamos lá. Vamos lá. Ela usa a cola mesmo. Que de início, ok. Porém, fica péssimo mesmo. A peça amarela, realmente. Além de que não alinhava toda a renda. Então, isso não deixa a peça com um bom acabamento. Mas às vezes não sabem, né? Aí acabam comprando. Porém, se ficar muito tempo sem usar o vestido, amarela mesmo. Além de ficar duro, sabe? A cola resseca, a peça fica rígida. Não, gente, sério. Para tudo. Inclusive, pra quem tá no grupo do Close Friends, tem uma aula, tá? Sobre como usar a cola da forma adequada, qual é a cola, a quantidade, como que é feito. A gente cola, mas depois alinhava tudo. Inclusive, quem tinha que supervisionar se o alinhava era bem feito ou não, adivinha quem era? A gerente de produção, que era quem? A Cat. Então, se os vestidos estavam sendo mal alinhavados, é porque a gerente não estava cumprindo o trabalho dela, né? O trabalho dela não estava sendo feito da maneira correta, né? E não, gente, a cola não amarela, a não ser que seja feita uma lavanderia que venha com alta temperatura e dependendo do estilo de componente químico usado. Eu tenho vários vestidos, tipo, todos os nossos vestidos nos últimos 10 anos foram feitos assim. Tem clientes minhas que estão com esses vestidos até hoje e que falam que os vestidos estão intactos, tá bom? Perfeito estado. E não, também não deixa duro. Se deixasse duro, a gente não tinha o caimento que a gente tem nos vestidos, principalmente, né? Os vestidos que não são de corset. Mas ela vai falar agora aqui sobre corset, a gente vai falar um pouco. Perguntou, o corset não fica duro? Fica muito.
Aí ela perguntou se deforma. Olha, deformar de certa forma não. No caso, assim, fica uma peça rígida. Além de amarelar com o tempo. Primeiro que o corset já é uma peça rígida, né? Porque ele é feito pra ser rígido. Seja na base de crinol, que é essa daqui, ou seja no corset forrado. Ele já é feito pra ser rígido, tá? Não rígido do jeito que as pessoas imaginam, né? De ser completamente duro e tal. E aí, a menina que pergunta assim, por isso que alguns vestidos que ela posta tem aspecto quadrado na frente, eu queria entender que aspecto é esse. E a outra já concorda, isso. Mas eu não entendi, nem eu entendi, tipo assim. E quem faz os corsês? Às vezes ela modelava, às vezes a Cat. Quando eu trabalhava lá, eu costurava. O costureiro, né, que no caso deve ser o José, costurava. Mas peraí, era só o José que costurava nessa época. Você nem existia, você é um fantasma. Gente, é fantasma. Tinha encosto naquela casa, sempre tive certeza que fazia. E ela faz a aplicação das rendas. Aí ela perguntou, ela usa barbatanas? Usa. Pelo menos as barbatanas são de metal, no caso as melhores. Ah, ok. Porque a diferença é gritante entre os corsês da Jerônima Baca e o dela. Outra coisa também que as pessoas estão tentando fazer de todas as formas é achar o porquê que eu e Jerônima brigamos. Ah, mas tem um processo. Tem. Mas não diz respeito a ninguém. Meu relacionamento com a Jerônima não diz respeito a ninguém. Se a Jerônima se manteve lá na dela, sem falar o que aconteceu, não vai ser de mim que vocês vão saber. E não adianta ficar usando o nome dela em fofoquinha, achando que vai aparecer. Até porque, gente, a Jerônima é uma mulher inteligentíssima, muito foda, ela não vai se envolver com esse tipo de gente. E o nosso relacionamento deu certo até um determinado ponto. Quando não deu, a gente encerrou e resolvemos isso em juízo. Pronto, e acabou. Não diz respeito a ninguém o porquê. E o perfil de corset que a Jerônima faz é um perfil chamado overbush. O perfil que eu faço, eu não gosto do perfil overbush porque esse bode não encaixa em todos os biotipos. Então eu fui lá, estudei, fiz cursos e desenvolvi a minha própria modelagem de corset. Até porque a Jerônima só é especializada em corset e confecção de vestidos com os corsets dela. É a técnica dela. Eu desenvolvi a minha técnica. São técnicas diferentes. Isso não quer dizer que a dela é melhor, a minha é pior. São estilistas com estilos e técnicas diferentes. Nem melhor, nem pior uma que a outra. Sim, tanto a Cat quanto uma outra funcionária que chamava... acho que é a Isa aqui. Elas sempre estavam de olho, sabe, na qualidade. A gente sempre dava o melhor ali para os clientes, para finalizar a peça com bom acabamento. Tá vendo? Aqui mesmo ela já fala que era a Cat que era responsável por dar acabamento nas peças. Mas então como é que as peças estão saindo tão ruim assim? Porque se vocês estão falando que os clientes saíam de lá reclamando dos acabamentos das peças e tal, se a Cat que era responsável, afinal de contas, era o trabalho dela fazer isso. Então quer dizer que ela não estava fazendo o trabalho dela bem feito? Muita contradição. Aí ela, uma curiosidade de quem é leiga. Normal a parte de trás dos botões ficarem tortas, com a impressão de que estão apertados? Não, ali é mais uma técnica dela. Mas super mal feito ali. Um acabamento que eu nunca entendi. Mas como era assim que ela queria fazer, né? Mas é mal feito. Gente, isso não é técnica, não. Isso é a forma que é fechado o botão. O problema é que as meninas colocavam, realmente, tinha muito vestido que elas colocavam torto. Inclusive, hoje, a costureira que trabalha comigo, que eu não posto, que ninguém sabe quem é, que é um mistério, né? Que elas estão loucas pra descobrir quem é. Ela tem mais de 30 anos de costura em vestidos de festa, noiva, ela é maravilhosa. E aí, ela que faz tudo. E eu vejo a diferença, porque ela realmente coloca amor, sabe? Ela fazia com preocupação. As meninas ali parecem fazer de qualquer jeito, só que fazer pra entregar, às vezes, sabe? E a pessoa que, inclusive, era responsável de supervisionar, né? Se essas peças estavam sendo bem feitas, pelo visto não supervisionava, né? E ainda sai aí como se fosse uma grande coitada da história. Aí depois ela pergunta, é porque alguns corsês dá a impressão de que os seios das noivas vai sair pra fora, né? É porque aperta demais. Ai, cadê? É porque aperta demais. Isso, no caso, o corset tem que apertar pra modelar, mas não a ponto dos seios ficarem pulando pra fora. Sério? Como então que na Idade Média os seios ficavam pulando pra fora? Como que todos os corsês na face da Terra, quando apertam, os seios ficam pulando pra fora? Essa é a principal função do corset. O corset é uma peça de projeção. Quando ele vem aqui e aperta, ele faz isso com o nosso corpo. Então é óbvio que o peito vai subir. Tanto que, na verdade, a maioria das meninas vinham fazer comigo por causa desse efeito. Meninas, principalmente que tinham pouco seio, adoravam quando, né, dava a sensação ali de um colo mais exuberante. Várias falavam, ai, Ju, obrigada, você me deu um peito, nem tem, porque dá aquele, sabe, essa coisa gostosa. É de quem tem, né? Tem que ter, assim, também, ó. Mas se não tiver também. E pra quem tem muito seio, que nem eu vou colocar aqui pra vocês, ele consegue dar uma sustentação muito boa pro seio. Vai ter aula de corset no curso do Close Friends mês que vem. Esse mês eu não vou conseguir dar, por causa da correria que a gente tá, mês que vem tá mais tranquila, eu quero gravar com calma, até pra ensinar a parte de costura, que é um pouquinho mais difícil, tá? Então, assim, gente, essa é a função do corset, meus amores. E o corset ele tem que ficar apertado, porque se ele ficar frouxo, ele cai. Porque o vestido tá preso no corset. Então, todo o peso da saia tá aqui, ó, na cintura do corset. Se a gente não deixar o corset firme no corpo, o vestido cai. Não tem o que fazer, é uma escolha, entendeu? Tanto que pessoas que não gostam de corset não faziam vestido comigo porque não queriam ter esse perfil. Só faz comigo quem gosta, entendeu?
Tô aqui. Você abriu o processo trabalhista? Olha, de verdade, eu nem perdi meu tempo, porque infelizmente não tem resposta. Ela sempre falava, não ligo para processos, tenho tantos que não vai fazer diferença. E como ela não tem CNPJ, fica difícil, né? As audiências são marcadas, ela não comparece, e aí o juiz termina as contas delações, sejam bloqueadas, e aí ela usa a conta de terceiros, e assim segue a vida. Olha, o Pedro conseguiu, te dou essa dica, tá? Todos os meus trabalhos já foram pagos. Agora a Dai entrou, a gente já fez acordo, começa o pagamento dela mês que vem, foi um acordo super tranquilo, na audiência ali mesmo a gente já fez. Ela foi super tranquila também, até porque ela realmente, eu devo a ela, eu vou pagar, né? Devo, não nego, pago da forma que eu posso, né? Inclusive trabalhando, que é uma coisa que vocês não me deixam fazer de forma nenhuma e que vocês se empenham 24 horas para destruir a minha imagem, minha reputação, meu negócio. A partir de mensagens, né, como essa, para fazer com que as pessoas acreditem como o profissional é ruim, para que eu venha à falência e vocês possam finalmente se sentir vitoriosas. Mas ultimamente isso não tá acontecendo. Inclusive, obrigada, tá, gente? Reacendendo aqui, muitas meninas começaram a mandar mensagem pedindo orçamento pra esse ano, pra ano que vem, principalmente, tá bom? Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo e quer fazer seu orçamento de noiva, vai lá no meu Instagram, tem um link no WhatsApp e vamos conversar. Principalmente se você quer algo diferenciado, não quer, sabe, usar isso que todo mundo usa, fala comigo, a gente tá fazendo umas coisas bem legais já pra ano que vem. Então, aí ela falou que eu tinha CNPJ. Eu falei, então ela abriu depois que eu saí de lá. Aí ela foi e perguntou se eu tinha advogado. O que ela não tem é advogado e nem comparece nas audiências. Mentira que eu compareci nas últimas, tá? Tá. Teve só uma na semana passada que eu não fui, mas eu apresentei atestado médico. Aí, como a gente apresentou atestado médico, a gente já vai apresentar a defesa direto no processo, tá bom? Mas é porque eu passei mal e aí eu tinha um atestado médico que a minha advogada, inclusive, colocou no processo. Mas nas outras duas não, só eu fui, como já apresentei defesa e estamos esperando a decisão do juiz, tá bom? E do trabalho também eu fui e fiz acordo. Então vamos continuar, não é bem assim não. Quando eu estava lá, as meninas falaram que nem tinha nada, justamente para não ter processos como pessoa jurídica. Aí ela falou que eu tenho CNPJ em Goiás. Aí agora a gente vê a melhor fanfic de todas. Tipo, elas mesmo são muito criativas, cara. Aí ela falou assim, quando ela falou que eu não tenho advogado, ela falou, não tem. O irmão dela, que mora em Brasília, se não me engano, que digita as mensagens para ela mandar às clientes. Ela não tem mesmo advogado. Que irmão que eu tenho em Brasília? Sim, eu sei que eu tenho 7 irmãos biológicos, mas eu não sei onde eles estão morando no momento. Eu sei só de uma, que ela continua morando na cidade que eu me acidentei. Mas que irmão é esse, gata? Me conta. Que irmão é esse que eu tenho? Quem tem? Porque, tipo assim, quem eu chamo de irmão é o Fernando, que é esse ser maravilhoso de luz. Ele é fotógrafo. Inclusive, gente, ele tá com um estúdio e tá fazendo edição especial do Dia das Mães. Segue ele pra vocês verem. Quem for de Goiânia, aproveita. Os ensaios estão lindos, compensa muito. É a única pessoa que eu considero irmão e tal. Aí ela colocou aqui, tá. Saiu do Goiás justamente porque estava super queimada lá e não tinha mais clientes. Saiu com medo de apanhar lá. Menina, você sabe muito da minha vida. Eu fico chocada com essa fanfic toda. Apanhar de quem? Quem ia me bater? Me fala. Nossa, gente, sério. É umas histórias assim, sabe? Que vocês criam que... Cara, tem que ter muita criatividade. Aí depois ela fala aqui. Depois fechou e se mudou pra São Paulo. Aí ela colocou assim. Ela tem irmão. Que não é de sangue, mas é irmão. Ele quem digita as mensagens pra ela mandar. Ele manda pra ela e ela manda pras clientes. Aí ela perguntou, por quê? Aí ela falou, porque ela não tem advogado. Aí ele sabe usar palavras difíceis, umas palavras formais, sabe? As palavras difíceis que o Fernando usa comigo no WhatsApp. Eu vi com meus próprios olhos ela fazendo isso de copiar as mensagens e mandar pra cliente. Gata, mas você era costureira. Como que você viu? Sendo que sempre que eu ia lidar com essas questões, eu lidava no meu quarto, eu lidava no meu escritório. Nossa, você é uma costureira realmente muito participativa, né? Já é uma costureira fantasma, numa época que não existia costureira no meu ateliê. Depois, tem noção de tudo que acontecia dentro da minha produção, né? Resolvia... Não, vocês vão ver daqui pra frente, só piora, tipo, sério. Então, quando a cliente cancela um contrato, quem manda essa parte é o irmão dela. Aí ela perguntou, e outra coisa, ela induz a cliente a cancelar o contrato, viu? Ela humilha as clientes o máximo para que as clientes cancelem o contrato. Por isso ela não responde às clientes, porque aí as clientes ficam com medo de não ter o vestido. E tá aí, acaba que as clientes com medo acabam cancelando. Aí ela continua, né? Pra ser sincero, eu não vou dizer que tudo é ele quem faz, porque eu não via de tudo. Mas algumas coisas eu via sim. Ela, tipo, falando sobre cancelar, não ia ter reembolso e tal. Porém, em contexto formal que ela mandava pra ela. Gente, sério.
eu entendo que quem cai no papo dessa página tem a mentalidade exatamente igual dessas pessoas, que é desse tamanhozinho, não tem cérebro nem pra raciocinar. E realmente, se você não entende a logística do meu ateliê, não entende realmente como é a minha vida, é muito fácil de acreditar nisso daqui, gente. Porque, tipo, mas assim, se a gente realmente analisa de forma correta, vocês são muito fanfiqueiros, a gente vai escrever um livro juntas. Vai chamar As Confissões de uma Estilista Cancelada, por Patrícia Leles, Tatiana Santos, a Cris, quando eu descobri o nome dela, eu coloco, né? E Juliana Santos. Mas aí o dinheiro vai ficar todo pra mim, tá? Porque vocês vão estar presas e respondendo processo, mas o dinheiro vai ser meu. Mas ela induz no sentido de deixar de responder a cliente até uma data próxima ao casamento, até a semana do casamento. Tinha noiva que ia no ateliê pra saber porque ela não respondia. Já teve vez de noiva desesperada lá no portão pra saber do vestido na semana do casamento. Muitas clientes cancelam o contrato por falta de resposta ou porque foram não tratadas no atendimento. Isso. Aí, no caso, quando a cliente cancela no contrato dela, se a cliente cancelar, ela não devolve nada. Aí a cliente perde tudo. Sabe aquela formanda do vestido azul que deu o maior rebuliço aqui? A formanda do vestido 012. Pois é, aquele vestido foi feito com aquele tecido porque era o que tinha no ateliê sobrando. Ela falou claramente que não ia gastar com o vestido porque era de aluguel. Aí ela mandou a gente fazer com o que tinha lá. Por isso foi feito com outro tecido, não o tecido que a cliente tinha pedido. Gente, já prometi pra vocês que vai ter um vídeo especial sobre a formanda. A Aline merece todo o crédito, afinal de contas foi ela que começou isso tudo e ela vai ter um vídeo especial sobre ela. Então a gente não vai nem dar spoiler aqui sobre esse assunto, mas quando chegar o vídeo dela, que eu sei que ela tá esperando, a gente vai fazer. Até porque ela precisa, né, gente? Porque, tadinha, ela tenta crescer ali no TikTok de todas as formas, se vitimiza, tem TDAH, tem autismo, tem marido tóxico, muda de casa, né? Mas nada engaja que nem falar de mim, né, linda? Mas você conseguiu uma vez, aí não conseguiu mais, mas continua tentando, as pessoas gostam de você. Você tem seu público. Aí ela começou aqui de novo. Nossa, porque a estilista disse que achava que aquela cor combinava mais com a formanda. Ah, ela sempre fala isso. Ela pega os tecidos que tem lá e aí fala para as clientes que é porque combina mais com elas. Sempre a mesma história. Coitada das noivas. Mulher, é um caso de dó mesmo. Será que isso aconteceu com a noiva que não queria casar de rosa? É triste. Eu não sei como o povo ainda fecha com ela. Não fecha por culpa de vocês, né? Mas graças a Deus, as pessoas estão enxergando a verdade. Estão começando a voltar. E, inclusive, vocês fizeram uma limpeza, porque as pessoas que realmente não conseguem enxergar a verdade e acreditam em vocês, já não tem perfil para ser minha cliente. Agora, as que conseguiram enxergar a verdade e perceberam a maracutaia por trás disso tudo, a maldade, inclusive, por trás disso tudo, são pessoas inteligentes. O que eu quero? Clientes inteligentes. Não quero mais gente burra aqui. Então, tipo assim, essas são as clientes que estão mandando pra mim e eu agradeço muito. Vocês tiraram as burras e com a mentalidade pequena, que pensa e acredita da mesma forma que vocês, que eu sou costureira, que eu tenho que copiar o que elas querem, que eu tenho que fazer o que elas querem, não me respeitam nem como artista, nem como estilista. Muito obrigada. Vocês acham que vocês fizeram uma coisa ruim, mas na verdade vocês fizeram uma coisa boa. Gente, só esse vídeo teve 7 minutos, tá? Ainda tem mais um. Meu Deus do céu. Exausta. Acho que agora é a última parte já. Aí ela perguntou, né? E foi isso que aconteceu com a noiva de rosa? Sim, foi exatamente isso. Como eu falei, que a noiva às cegas com S, meu Deus. Depois fala de mim. As noivas recebem o vestido só no dia do casamento, né? Aí já tá no dia do casamento, não tem o que fazer. Mas ela fazia exatamente isso nos vestidos. Ela sempre pegava o que tinha e fazia. E te digo mais, por essa você não esperava, ó. Vamos lá, gente, porque a gente não esperava, também não esperava por essa. Nas provas dos vestidos, que as noivas às cegas faz, porque ela mesmo sendo às cegas, elas fazem provas, né, com os olhos vendados, né. Aí no dia da prova, sabe o que a estilista faz? Pega qualquer vestido lá da produção e coloca na noiva pra ela achar que é o vestido dela. Aí a noiva não tá vendo nada, né, coitada, acha que é o vestido. Aí na semana do casamento, ela reúne o que ela acha que é material e faz. Aí por isso que a maioria dos vestidos são coloridos, porque é o que ela pega tudo que tem de sobra e faz um vestido. Tá bom pra vocês isso? Ai, gente, vou colocar aqui pra vocês algumas provas de noivas às cegas, de como que é feito e tudo mais. E detalhe que a gente começou a focar mais nas coloridas depois que a gente veio pra São Paulo, e a maioria já veio, né, com esse pedido, né, de querer ser colorida e tudo mais. A noiva às cegas, ela realmente tem que fazer a prova sozinha, não pode levar acompanhante. Ela faz uma entrevista antes, e aí na prova eu só verifico se a modelagem ficou correta, tá tudo ajustadinho. E aí depois eu faço a parte criativa e a revelação é feita no dia do casamento, na hora da produção ali da noiva, que é essa coisa emocionante, que a gente adora assistir, sempre foi feita assim, tá? Às vezes, tem algumas histórias, mais pra frente eu vou começar também a contar a história de algumas noivas aqui que eu acho legal, tá?
que aconteceu de na prova eu não gostar, tipo, se deu olhar e falar, não ficou bom, acho que dá pra gente melhorar. E a gente foi lá e refazia e até chamava ela pra provar de novo. Mas isso aqui não é nem mentira, é uma invenção tão absurda, visto que principalmente os vestidos de noivas às cegas sempre foram muito além, às vezes até, do que dos vestidos que as noivas pagantes contratavam. Porque aqui eu tinha toda a liberdade criativa pra fazer exatamente o que eu sempre sonhei em fazer. Tanto que a maioria dos vestidos que iam pro site, os vestidos que tinham mais engajamento, eram de noivas às cegas, porque eram criações novas, eram criações exclusivas, diferenciadas de tudo que a gente estava mostrando naquele período, porque eram noivas que me davam mais liberdade pra deixar eu criar, sabe? Deixar eu ser artista, que é o que elas não aceitam que eu sou e que também não gostam de falar que eu sou. Tá bom pra você isso? Se você estiver achando que é mentira, é só perguntar pras meninas que trabalhou lá. Pergunta. Sim, sempre, sim, sempre. 2 pessoas falaram que ela usa o resto de material pra fazer vestido. Sim, sempre. Pois é isso aí. É isso aí mesmo, né? É igual o da noiva psicóloga lá, foi um vestido horrível mesmo, gente. Aí agora aqui é uma parte que eu achei bem pesada, porque ela usa, eu vou até cobrir aqui a foto da noiva, porque eu achei isso aqui uma falta de respeito assim, gigantíssima dessa página. Elas ficarem pegando fotos de clientes minhas, e isso aqui vai estar nos processos, que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Clientes que saíram super satisfeitas, clientes que foram super bem tratadas. E é uma falta de respeito gigante com essas noivas. E eu até entendo porque que algumas noivas se afastaram, com medo, inclusive, de ir parar aqui e ser motivo de chacota, como muitas foram em vários vídeos. Essa noiva, gente, foi uma noiva plus que a gente atendeu, e aqui ela fala, né, que parece que o corset tá apertado no seio dela, sendo que, na verdade, o corset, pela primeira vez, inclusive essa noiva tava super feliz, porque pela primeira vez ela usou uma peça que o seio dela tava encaixado, que ela tava se sentindo bonita, e ela tava super feliz no vestido. E elas trazem aqui como se fosse, né, algo ruim, algo problemático, e isso, gente, pra mim, é uma falta, assim, de respeito, de caráter, de ver mulheres atacando mulheres que nem pediram pra estar aqui, e usando elas como exemplo para tentar diminuir ou mostrar que meu trabalho é ruim, que de verdade eu peço, inclusive, desculpas para as meninas que vieram parar nessa página sem a menor, né? Enfim, nunca pediram para estar aqui, então aqui tem que ficar vendo a imagem delas associada a isso. Eu prometo para vocês que quando esses processos saírem, a gente vai fazer uma festa, alguma coisa. Vou chamar essas noivas pra gente gastar o dinheiro dessas bandidas, né? Porque isso aqui pra mim é crime. Que fizeram isso com vocês da mesma forma que fizeram comigo, gente. Porque isso aqui pra mim foi assim, o ápice, sabe? Quando eu vi. Aí ela falou, que ó? Que ela perguntou, né, sobre essa noiva. Aí ela falou assim, é isso que ela faz borboletas e flores e tal. Aí mais uma vez usou uma foto de uma noiva que inclusive lindíssima, inesquecível. O vestido ficou maravilhoso, a noiva ficou super feliz. Aí ela perguntou assim, né, flores, sabe o que também acontecia no caso? Ela gastava o valor total e não tinha valor pra comprar tecidos. Aí pegava o corset dos outros vestidos, fazia, sabe? Por isso às vezes o corset fica assim também. Muitas vezes ela não tinha o valor do material e fazia a gente desmanchar vestidos pra fazer outro, que também não cabe aqui, porque não tem como, gente. O corset, ele é uma peça que ele tem que encaixar no corpo. Se ele não encaixa, e para encaixar, as alturas têm que bater, as larguras têm que bater, não é tão simples assim. Por isso que os corsets têm que ser feitos sob medida, e por isso que eu sempre falei que não funcionava tão bem a gente trabalhar com aluguel. Porque se a gente montasse o corset na medida de uma noiva, para alugar para outra noiva, ela teria que ter as mesmas proporções corporais da noiva do primeiro vestido, entendeu? Aí aqui mais uma vez. Aí ela perguntou, as noivas pensaram que era tudo exclusivo. Aí ela vai e continua. Todas pensam, por isso eu falo que tenho dó, porque ninguém sabe. Esse aqui a Juliana vendeu como vestido de seda. Mas a ex-aluna disse que era um tafetá bem barato. Ex-aluna. Tá bom, gente. Aí aqui ela colocou a foto do vestido e depois ela vem aqui falar que... Uma vez ela fez um vestido para uma formanda de medicina que pagou 5 mil. Aí o vestido era horrível. E junto com uma outra costureira, junto com uma outra costureira lá, modificamos o vestido todo pra entregar algo legal, porque o vestido estava um lixo. Eu com uma outra costureira lá. Essa formanda, gente, é de janeiro pra fevereiro ali de 2024. Que outra costureira? E como é que você modificou o vestido pra entregar pra ela pra ficar legal? Sendo que o vestido foi todo feito e criado por mim. Primeira formanda com esse vestido maravilhoso feito sob medida pra Pamela, gente. Ela formou nesse final de semana. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo criativo dele. Ele tinha essa base de corset no fúcsia com um mix com roxo, já que a base desse tule era roxo. Esse é um tule importado, exclusivo do ateliê, e ela queria um vestido bem floral, bem maravilhoso. Então a gente fez esse mix. Ele já vinha com essas flores na própria renda, então a gente recortou cada florzinha. E aí eu fui aplicando no corset para fazer como se fosse um super corset recheado de flores. E nessa hora a gente tem que ter muito cuidado, porque como é bem colorido, a gente tem que fazer uma harmonia ali, para que não fique nem over demais, mas também não fique nada a ver com a saia.
Essa é uma tendência muito forte para esse ano, vestidos mais coloridos, com bastante brilho e flores, assim você se torna uma formanda única como a Pamela. Olha aqui a última prova dela, como ela ficou linda. Eu amei criar esse vestido para ela e tenho certeza que muitas formandas vão se identificar com esse estilo. Ele tem uma leve cauda, é um vestido extremamente confortável, ela curtiu a festa inteira e brilhou muito na festa com um vestido super diferenciado. Então se você também é formanda desse ano, já corre e garante sua vaga. Lembrando que a gente só tem vaga a partir de julho desse ano, tá, gente? Então não deixem pra última hora. Olha como ela tava linda e se divertiu muito na sua festa com o seu vestido exclusivo. Primeiro que você nem tava lá, né? Tipo, é uma fanfic melhor que a outra, isso daqui. Aí ela perguntou, ele todo florido? Aí aqui ela postou aqui uma foto de um vídeo meu, dá pra ver, né? Que ela tirou da minha rede social. E depois foi lá e postou a foto da formanda, que no caso essa daqui, vou tampar o rosto dela. Esse vestido, gente, pra mim foi um dos vestidos mais bonitos de formadas que a gente fez em 2024. Né? Esse material, na época, não tinha aqui no Brasil, hoje já tem. Eu já achei ele numa loja uma vez, lá na 25. Aí ele falou, esse aqui. Ele era uma renda horrível. Esse vestido já estava lá encalhado há muito tempo. Ela só mandou a cliente usar. Aí eu fiquei com dó da formanda lá, coitada. Que aí eu fui por conta própria e mudei o vestido pra dar uma melhorada, sabe? Ela foi por conta própria. Tipo, tem um vídeo meu, gravado pelo Fábio, de eu aplicando renda nesse vestido. Eu recortei todas as flores, apliquei, finalizei o vestido, fiz a entrega e a pessoa tem a coragem de falar que ela foi lá e resolveu o problema da noiva. Sendo que nem costureira lá tinha nessa época. Eu tinha 2 assistentes de costuras, que era a funcionária 1 e a funcionária 2. Esse material a gente pediu no Ali, na época, tem até hoje aqui, ó, o comprovante de pagamento dele. Paguei 400 e pouco só nesse tule bordado. Fora, né, o que a gente gasta de forração, mão de obra de corset. E é aquela coisa, gente, digo e repito, material não é o valor determinante do trabalho. A mão de obra tem que ser mais cara do que o material? Sim. Quando o vestido fica muito mais caro, porque o material também tá caro e a mão de obra é cara. E isso daqui só mostra mais uma vez o que elas adoram falar, de que quem salvava as clientes, quem resolvia os BOs eram as funcionárias e eu não fazia absolutamente nada. Eu só fumava maconha o dia inteiro, fazia festa e dava pra 30 homens diferentes na minha casa todos os dias. Né? É sempre isso. Fiquei com dó dessa, porque ela vendeu por 5 mil e queria entregar um vestido velho lá. Sendo que o vestido dela sempre foi esse, tá, gente? O projeto sempre foi esse, o vestido sempre foi esse. E o projeto foi todo feito por mim, mas tudo bem. Esse é horrível, mas foi feito com uma renda que ela tinha comprado da promoção e estava lá. Gente, a pessoa é minha costureira. Como que ela sabe o preço que eu paguei nas coisas? Porque que eu saiba, os tecidos já chegavam lá dobradinhos. Tipo, não tinha nota, não tinha nada. Ela não tinha acesso às conversas com as clientes pra saber o valor do contrato, entendeu? Então é sempre assim, sabe? Ai, eu sei o valor do contrato, eu sei quanto que ela gastou, mas ela era só costureira. Será? Ai, não, gente, sério, ainda bem que tá acabando já. Na verdade, ela sempre anda pelo Brás. Aí tudo que ela vê de promoção, ela compra, mesmo sendo horrível. Nossa, é horrível mesmo isso daqui, tá? Mas esse aqui não é do Brás, não. Mas esse aqui já tem numa loja que eu vi, se não me engano, acho que na GJ eu já vi ele. Mas tá caro no GJ, tá tipo R$500 o metro. Mas se vocês quiserem, depois eu coloco esse representante aqui do Ali pra vocês, ele é muito bom. Aí ela compra e deixa lá no ateliê. Aí ela vai e faz esses vestidos horríveis, sabe? Nossa, mas esse vestido não é horrível não, pelo amor de Deus. Depois, diz em áudio para as alunas que compram o melhor material. Ah, mas como é que você sabe o que eu falo com minhas alunas em áudio? Você recebeu algum áudio? Gente, isso aqui tem muito cara de uma das meninas aqui do curso. Vocês não acham? Também coloca aqui nos comentários. Quem que vocês acham que foi? Que junto com ela sentou pra escrever essa fanfic toda. Eu tenho minhas. Tudo do Brás, viu? Tem umas vendas que ela compra na rua São Caetano, mas nem todas. Enfim, ela fala que são fornecedores exclusivos, mas não. Eu que sou pequeno. Peraí. Eu que sou um pequeno na área, eu uso materiais bem melhores que elas. Não tem... Eu que sou um pequeno, isso é masculino, não é feminino mais. Mas decide, você é costureira ou você é pequeno? Ué, gente, não tá meio mal contada essa história? Vocês não acharam? Tipo, do nada é mulher. Aí agora é pequeno é masculino. A não ser que ele não se identifique no gênero masculino. Mas eu não tive nenhuma costureira trans, então não é não. Agora ela diz que compra tudo pela Temu, que é um site da China. Aí a pessoa vai lá e confirma. Então, eu não sei, porque isso é novo, né? E pode ser verdade. Porém, não é de qualidade como ela fala, porque eu conheço muito de material e vejo os materiais que ela usa. E os vestidos pintados? Quem conhece bem sabe que não tem qualidade. Aí ele comentou assim, os vestidos pintados. Nada a declarar. Eu, particularmente, acho horrível. Mas ela vende a ideia de ser super único, né? Aí algumas noivas compram, né? Inveja, hein? Isso aqui tá com... Gente, eu tenho algumas suspeitas, mas é que eu não posso falar nome. Mas eu acho que ou foi um costureiro que trabalhou pra mim de freelance, ou foi essa costureira Maria, que saiu de lá putaça, porque eu falei sobre o acabamento dela naquele vestido da formanda, ou foi os dois e a Cat.
Eu tenho minhas suspeitas, tipo assim, que eu acho que juntou a galera que me odeia ali, que trabalhou comigo, e eu não levei, né, adiante ali comigo, porque enquanto tá comigo tudo é maravilhoso, sabe? Aí quando eu vejo que a pessoa tá falhando e manda embora, aí eu sou uma bruxa, né? Igual foi o caso da Alice, vocês vão ver também os caquete lá na frente. E se aparecer mais algum funcionário falando, pode mandar, porque eu deixo tudo salvo aqui, tá? E aí, parece muito aquela coisa depois eu falo pra vocês que é inveja, as pessoas ficam assim, ai, Ju, inveja do quê? Gente, quantos estilistas vocês conhecem que pintam vestidos à mão aqui no Brasil? Me mostra, me conta aqui nos comentários. Que faz o tipo de trabalho que eu faço. Pouquíssimos. Inclusive, se pedir pra Cat pintar um vestido, acho que ela não dá conta. Ou pra esse estilista que eu conheço, também não dá conta. Porque só sabe fazer o mesmo padrão, igual a todo mundo. E, principalmente, não tem a liberdade criativa que eu tenho, porque eu consegui isso conquistando as minhas clientes. Eles não, eles são contratados pra copiar modelos, porque as clientes que eles têm é desse perfil. Então é aí que fica, sabe, a raiva enrustida, tipo, ai, se eu não posso ter, ela também não vai ter. Viu alguma dessas noivas não gostar do vestido? Do nada. Apareceu um print aqui que tá escrito, tipo, rolo de dispensa, saída múltipla, aí tem, tipo... Nossa. O que é isso, será, gente? Alguém sabe o que é? Vou colocar aqui pra vocês, porque tá aqui, tipo, recorde 046, 21/1 de 2025, com Reinaldo AZ. Reinaldo AZ? Será que é esse Reinaldo? Se bem que tá aqui no final, Oísa. Eu acho que é Heloísa, de 21/5, com Reinaldo AZ. Ela perguntou de novo sobre a formanda do vestido azul, que a estilista disse que entendia de colorimetria. Aí ela foi e falou, sim, acontece muito. Ela fala sempre que a tendência, que combinou, aí tipo, uma opção de mudar alguma coisa no vestido, mas jamais fazer um novo, sabe? Sempre usando as mesmas coisas, gente. Vocês tinham que ter mais criatividade. Porque a criatividade de vocês é bem falha mesmo. Sim, foi isso mesmo. Essa renda ela comprou junto com a da cliente de cima, que o vestido é vinho que você mandou. Olha, ela literalmente usa o que tem e diz pra cliente que ela achou melhor e ficar melhor, que é a tendência e tal. Realmente, era a mesma renda, que a gente utilizou, porque essa renda era muito bonita. E eu quis utilizar, porque é a identidade do ateliê. Inclusive, gente, vários ateliês fazem isso, tipo, Bárbara Mello, Isabela Narte, que é ter o mesmo material em vários vestidos, que é pra fazer a composição do período daquele ateliê. Isso é super normal. E mais uma vez, eu digo e repito, não é um material que define a criação, e sim um criador. Nossa. Ela coloca aqui, sim, porque por mais sacana, tem noivas que ficam bonitas, e aí acaba mandando um feedback, aí ela posta, sabe, dá credibilidade. Aí ela perguntou, ficou desesperada com todas as polêmicas? Sim, teve várias assim mesmo. Ela disse que vendeu 19 vestidos em novembro, postou 6. Porque as pessoas acham que eu tenho que postar tudo que eu faço. Porque tem cliente que, ainda mais gente nessa época, que tinha muita cliente que pedia pra não postar, porque estava saindo nessa página. Infelizmente, eu não posso obrigar a cliente a aparecer. E eu entendo, né, algumas clientes ficarem receosas, porque tipo, o tipo de ataque que essas meninas estão fazendo estava sendo bem pesado mesmo. Então, mas ela mente o número de clientes também, viu? Ué, mas peraí, primeiro você falava lá que eu tinha 25, 30 clientes. Aí agora você fala que eu minto o número de clientes? Não dá pra saber. A agenda dela não é tão cheia assim, não. Até porque pra fazer 19 vestidos é muito trabalho pra quem não tem uma equipe. Ela não tem equipe pra entregar 19 vestidos. Eu falo por isso porque eu sei o tempo que leva cada vestido. Primeiro você falou lá no começo que eu entregava 25, 30 vestidos e você era a única costureira e você dava conta. Aí agora você tá falando que não dá porque você sabe... Ah, gente, olha... Também tá acabando, ó. Eu não aguento mais isso aqui, não. Já tá na hora do almoço, o Fábio ainda não acordou. E eu ainda vou ter que passar a tarde editando isso aqui e à noite gravando de novo. Aí ela colocou aqui. Uma vez me disseram que às vezes ela escolhe as noivas que vai tratar super bem e porque ela vende mais caro. Ela não faz nada adiantado, sabe? As coisas ela sempre faz de última hora. Sim, os valores ela cobra de acordo com a cara da cliente. Ela olha o perfil e vê quem tem dinheiro e tal, e aí ela cobra de acordo com a cliente. Nossa, se fosse então, gente, as meninas que falavam pra mim que não tinha dinheiro, hein? Eu mais sei a menina que manda mensagem pra mim e fala, Ju, meu orçamento é tanto, o que você consegue fazer por mim? Né? Quantas e quantas meninas eu não ajudei assim, né? Mas enfim. De última hora, quanto tempo? Aí ela colocava aqui. Quando eu trabalhava lá, ela fazia na semana. Tipo, o casamento é sábado, a gente começava na terça, aí na quinta a noiva faz a prova e no sábado ela entrega. Caralho, nossa, então eu sou muito boa mesmo, hein? Porque pra fazer na semana e entregar assim, todas. Então, deixa eu pensar. Você falou que se em setembro você falou que a gente fez 25, 30 vestidos, né? Que foi o que ela fazia. Então, isso significa mais ou menos 5 vestidos por semana. Então, se a gente provar os 5 vestidos, são 5 vestidos pra entregar no final de semana, tá? A gente vai dar conta aí da sabedoria aqui da minha costureira. Super, ó. Perfeito. 5 noivas pra entregar no sábado. Eu provava as 5 noivas na terça. Tá? Detalhe, cada prova a gente demora às vezes de 1 até 3 horas, tá? Porque a gente faz toda a montagem com a cliente ali. Então, 5 noivas. Quer dizer que a gente trabalhava 15 horas na terça só pra provar. Aí depois, na quinta, a gente fazia novamente mais 15 horas de prova das 5 noivas no final de semana, pra no sábado eu entregar as 5 noivas ao mesmo tempo. Inclusive, assim, era super fácil entregar 5 noivas, cada uma num lugar. Falo nada.
Falo nada, apenas melhorem as histórias de vocês, tá? Sim, várias vezes nós íamos, tipo, 2 dias antes. Em outros ateliês também só entregam no dia do casamento? Não entrega. Eu já trabalhei em outras lojas e sempre a entrega é 8 dias antes, ou tipo, casamento no sábado, entrega na quarta, mas para fazer sempre bem antes. Isso no caso de noivas aqui de São Paulo mesmo. Vendo online, ao menos 30 dias antes, até porque se precisar de algum ajuste, ela tendo ela fazendo lá na cidade. Mas ela sempre mandava em cima da hora. Aí só uma dúvida, no caso da formanda, fica em off, por que o vestido dela caiu a flor na parte de trás? Ai, peraí. A parte da flor eu vi como foi feito, né? Mas ela não termina aqui a parte da flor. Mas aqui já... A parte da flor eu vi como foi feito, né? Mas é porque foi mal feito, mal colocado. Como que você viu como é que foi feito? Sendo que você fala que você saiu no carnaval. Vamos voltar aqui na linha do tempo. Você fala que você saiu no carnaval. O vestido da Aline foi feito só no final de março. Inclusive eu tenho aqui, ó, a data dele sendo entregue. Como? Você não tava lá? Na verdade, a única pessoa que tava lá era a Cat. Cat. Tá vendo, gente, como as histórias não casam? Ela fala que ela estava presente quando eu fiz o vestido da Fernanda. Mas o vestido da Fernanda foi feito em março. E ao mesmo tempo aqui ela fala que ela saiu em fevereiro, no carnaval. Inclusive sem receber. Completamente, sabe? Sem lógica isso. Ai... Tanto que, mais uma vez, aquela empatia, ó. Quando eu trabalhava com a Cat, a gente tinha um cuidado, sabe? Refazia muita coisa que não estava legal. Eu comecei em agosto de 2023 e fiquei até meados de fevereiro do ano passado. Ela mesma já afirma logo depois. E o vestido da Fernanda foi em março. A Cat, inclusive, só entrou depois de fevereiro, depois do carnaval. Ela entrou junto com a Cris, ainda por cima. Porque ela entrou depois que eu terminei de dar o curso. Ai, meu Deus. Mas a Juliana fazia tudo e vocês faziam trabalho? Aí vamos lá, ela modelava os vestidos, aí como não ficava ninguém lá, às vezes, ela mandava para as pessoas fazerem em casa. Costureiras freelance fazer em casa, aí que vinha ruim, a gente sempre arrumava para entregar algo melhor. Claro que não dava conta de revisar tudo, né, mas tinha coisa que era impossível de entregar. Porque, assim, mandavam fazer e ela não ia lá para ver. Peraí, mandava fazer. Ela não ia lá olhar pra ver se estava bom, se estava bem feito. Ela mandava fazer a entrega e tem gente que não tá nem aí pra um bom acabamento, né? Mas você mesma disse que vocês que eram responsáveis por fazer o acabamento. A Cat era responsável por supervisionar o acabamento. E, inclusive, a gente vai ver várias falhas da Cat nessa supervisão de acabamento em vários trabalhos. Até porque também, gente, a Cat não teria capacidade para supervisionar nada. Ela não tem formação acadêmica, ela não tem nenhum curso de costura, ela não tem curso de modelagem. Tudo que ela sabe, ela aprendeu comigo, né? E isso realmente foi uma das minhas maiores falhas em relação ao meu relacionamento com a Cat, que foi dar uma responsabilidade para ela em algo que ela não tinha experiência nem formação para isso, entendeu? Porque eu realmente gostava muito dela, acreditava no potencial dela, ao ponto de ficar cega e não ver os erros que ela também cometia, ou quando via, passar pano nesses erros, porque ela se mostrava uma pessoa muito fiel. Até não ser mais, né? Porque às vezes a pessoa que te trai é a pessoa que tá mais perto de você. Fica a dica. Como ela arranjava costureira? Aí ela falou assim, virava à noite lá tentando finalizar. A Cat dormia lá quase sempre. Ela pode confirmar isso. Coitada da Cat. Ficava lá a semana toda, todo dia e noite pra finalizar quando não tinha costureira. Como se a Cat não costura? Inclusive, gente, no vídeo da Cat a gente vai falar sobre isso, mas eu já vou até colocar aqui pra vocês. A época que a Cat mais dormiu no ateliê, que foi ali em setembro de 2023, sabe por que a Cat ficava lá até de noite? Tanto que eu era uma péssima chefe. A Cat estava tirando a carteira de motorista dela na época, aqui, ó, na conversa vocês vão ver. E aí, ela tinha que fazer aula à tarde, porque se ela não fizesse essas aulas à tarde, ela iria perder o processo da carteira dela e ela teria que pagar tudo de novo. E, inclusive, eu tive que abrir mão dela vários dias na parte da tarde, que ela deveria estar lá trabalhando e cumprindo a função dela, para que ela fizesse aula. Aí, às vezes, ela saía, tipo, 3 da tarde e voltava 8 da noite. E aí, acabava que ela vinha à noite para compensar o trabalho que ela não tinha feito durante o dia. Mas várias vezes eu falava para ela que eu não gostava disso e que eu preferia que as coisas fossem feitas em horário comercial. Mas ela vinha com papo de que, mas se eu não fizer a minha aula, eu vou perder o meu processo de tirar carteira. Ju, me ajuda, por favor. E eu fui lá e ajudei e levei no olho do meu cu. Como em tudo que vocês veem aqui. Eu vou ajudar os outros, meu cu, tá bom? Então, a Cat só dormia lá nesse período por causa disso. Depois, logo em outubro, ela pediu demissão. E quando ela voltou a trabalhar comigo, que vocês vão ver nessa linha de tempo, várias vezes ela pedia pra dormir lá em casa, porque ela não queria ir pra casa dela, porque era longe.
ir na minha casa ficava mais próximo pra ela voltar. E também pra ela poder dormir mais, né? Porque ela também tinha essa questão, que mesmo quando ela dormia lá, o horário dela de entrada era 8h30, tinha vezes que ela acordava 8h30, até descer pra produção, já era 9h30. Antes de dormir no ateliê, será que recebia por isso? Não recebia, não. A estilista até convidou ela pra morar lá, coitada. Ela virava à noite fazendo vestidos. A Cat era tão humana que pegava o valor que tinha em caixa e pagava a gente. Porém, o valor muitas vezes era pouco e ela ficava sem valor, coitada. Quando a Cat estava lá, ela tentava juntar os valores e ia pagando a gente quando dava. Depois que a Cat saiu, aí já era, nunca recebemos. Eu não sei como a Cris ficou tanto tempo lá sem receber. Primeiro que você não existe nessa história. Segundo, a Cat só cuidou dessa parte do pagamento, também, repito mais uma vez, quando o valor estava caindo na conta dela. No geral, era eu que cuidava dessa parte de pagamento, tá? E você nem conheceu a Cris, porque você nem estava lá. A Cris entrou só em março, né? Ai, tá acabando, gente. Coitada. Sim, ela tem lábio, eu tenho mesmo. Inclusive, tô precisando retocar meu preenchimento. E finalmente, depois de quase 2 horas, a gente acabou esse vídeo, que deve ter ficado longo, a gente vai dividir o máximo que puder, depois eu coloco no 2.0. Mas o principal objetivo de trazer esse relato gigante aqui pra vocês foi pra exemplificar que sim, muitas pessoas já trabalharam comigo, muitas pessoas boas, que hoje têm seus ateliês, que eu tenho amizade, que eu indico, mas também, gente, muitas pessoas que vieram pra aprender comigo, pra depois, né, sair falando mal pra pegar meus clientes. Muitas pessoas que vieram achando, né, que ia hypar em cima do meu nome e não hypou. Muitas pessoas que vieram achando, né, que era uma coisa, e aí na hora que realmente me conhecem como profissional, eu sou muito exigente com a minha equipe, eu sou muito exigente com as pessoas que trabalham comigo, aí já não gosta mais, né. Mas ao mesmo tempo também, gente, eu falhei muito como gestora, principalmente na escolha das pessoas que trabalharam comigo aqui em São Paulo. Coisa que, por exemplo, quase não aconteceu lá em Goiânia. A minha equipe de Goiânia era uma equipe ótima, um dos meus maiores arrependimentos. Eu falo assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria fechado o meu ateliê lá de Goiânia, teria mantido a minha equipe lá e teria mantido a minha produção sendo feita em Goiânia, porque era uma equipe excepcional, maravilhosa, que nunca me deu sequer 1% da dor de cabeça que essa equipe aqui de São Paulo me deu e nunca me traiu da forma que essa equipe aqui de São Paulo me traiu. A Cris é a única, assim, dessa equipe que eu falo que salvou, assim, sabe? Que ficou. A Cris, eu falo que as 2 funcionárias que ficaram ali freelance, né, não tem nada pra falar delas, realmente nunca foram falar nada. Isso aqui tudo saiu da Cat, saiu da Maria, essa costureira, aí, obviamente, a Cat esteve comigo por muito tempo, sabe de muita coisa, ela vai lá, edita stories, cria áudios, né, pra Patrícia postar e tudo mais. Mas eu sinto muito pela Cat, de verdade, porque no final das contas ela vai pagar junto com essas pessoas por inventar esse tanto de calúnia, mentira, ficar fazendo concorrência desleal, de certa forma, comigo, né? Porque ela vai lá, fala mal do meu trabalho, mas pega as minhas clientes. Fala mal do meu trabalho, mas finaliza os vestidos que eu criei. E ainda fala que as criações, só porque ela aplicava a renda nos vestidos, que as criações são delas. E também é uma mentira, visto que ela era minha assistente. Tudo que ela fazia era supervisionado por mim. Mas, como eu já disse, a Cat vai ter um vídeo especial sobre ela em breve, até porque o roteiro dela é gigante. E eu vou precisar de pelo menos ali 1 semana pra gravar, porque é muita coisa, tá bom? Então agora eu vou tentar editar esse vídeo e à noite eu vou começar a gravar o vídeo do balanço geral.